pularam alambrado. A dona Claudete, mãe de um dos 49 internos da unidade, estava preocupada. Graças a Deus, ele está aí. Eu já gritei ele falou comigo, falou para mim que está bem. Esta não é a primeira fuga de internos de um centro socioeducativo de Guaianazes. O bairro ainda abriga outra unidade da fundação, de onde fugiram 28 jovens infratores na semana passada. Os moradores da região estão com medo e se sentem impotentes. Você vê o cara fugindo ali, ó, entendeu? Vai fazer o quê? Eu vou falar, não, volta. Eu não. Este especialista em direitos humanos afirma que faltam vigilantes em algumas unidades da fundação, fazendo com que elas fiquem mais vulneráveis a rebeliões e fugas. Além disso, ele relembra que uma decisão judicial afastou em julho o diretor e 3 funcionários da unidade Guaianazes sob acusação de tortura. Os jovens muitas vezes ficam ociosos, acabam não tendo uma rotina adequada de atividades e também são submetidos a maus tratos. Isso também ocasiona rebeliões e fugas. A empresa que fazia a vigilância das unidades da Fundação Casa faliu e o trabalho está sendo feito pelos próprios servidores em regime de horas extras. Ontem, o governador Geraldo Alckmin disse que pediu à Secretaria de Segurança Pública reforço na segurança das unidades de maior risco. Para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio o procurador Clinton Guimarães, do Ministério Público de São Paulo. Ele é especializado na área de crianças e adolescentes. Oi, boa tarde. Boa tarde. É um prazer tê-lo aqui no Repórter São Paulo. Procurador, bom, em menos de um mês, 132 internos fugiram de 5 unidades da Fundação Casa. O que acontece? Bem, não se sabe exatamente quais são os motivos, que possam ensejar isto. Partimos da premissa de que aqueles que estão efetivamente reclusos de alguma maneira têm uma tendência à fuga. Isso é um fator natural do espírito humano. A liberdade é inicialmente o mais importante, o mais imprescindível de todos os direitos. Ora, portanto, a Fundação Casa deveria estar preparada para isto. Isto pode significar algum despreparo na questão da segurança, em razão do rompimento de contrato ou outros fatores, além de outras questões, outros motivos que podem também ensejar, evidentemente, essa necessidade de fuga. Agora, o senhor fala que falta preparo. Falta também agentes de segurança nessas casas? Bem, as notícias de jornal, até onde se sabe, dão conta de que há uma falha, porque há ausência de responsáveis. O governador tomou a iniciativa de se articular com a Polícia Militar a fim de que ela cumpra uma certa rotina de vigilância, o que também faz pressupor que esse sistema não é um sistema que se comunica muito bem com o sistema de segurança. É como se fosse algo à parte. É necessária a intervenção do governador porque os responsáveis não intervieram a tempo, o que, de certa maneira, é um fator de preocupação, já que, a ser esta a questão se coloca desde o mês de maio, e nós já estamos no mês de setembro. Agora, o senhor acha que falta um ambiente capaz de recuperar esses jovens para uma vida na sociedade? Olha, colegas meus do Ministério Público que investigam muito seriamente essa questão têm dúvidas a respeito exatamente da eficiência dos métodos e da existência de programas idôneos em relação a isto. Não apenas eles, os meus colegas que têm investigado isso, mas também os movimentos sociais de infância, nos últimos 25 anos, têm e mantêm essa mesma desconfiança em razão dos índices de reincidência, etc. Mas é preciso que se apure isto. E, nesse sentido, não há elementos ainda suficientes para uma afirmação peremptória, para uma afirmação definitiva. Mas são 25 anos de estatuto. A Fundação Casa, que é um prolongamento da antiga FEBEM, trabalha com o estatuto há 25 anos e até agora os resultados são claudicantes. E isso é um problema que a sociedade precisa enfrentar. Eu queria falar com o senhor sobre uma questão que a gente falou até aqui no Repórter São Paulo. Em julho, a Vara da Infância e Juventude de São Paulo determinou o afastamento de um diretor da unidade Novo Horizonte de Guaianazes, Por quê? Porque ele foi acusado de tortura ou de maus tratos aos adolescentes. Isso tem acontecido muito ou não? As denúncias de maus tratos nas unidades do CASA são recorrentes.
Em algumas situações, as provas são muito firmes, sólidas, e permitem ao judiciário esse tipo de atitude. Mas isso as provas demandam tempo, né, a colheita das provas. Os meus colegas do Ministério Público já chegaram a pedir, até onde eu tenho notícia, à Fundação Casa, que, por exemplo, coloquem câmeras no interior das unidades para que essa violência, caso exista, e como ela é um tema recorrente, certamente em algum índice ela existe, não é? Para que isso fosse de alguma forma contido. Parece que a resposta foi negativa. Não há nenhuma intenção da Fundação Casa de tomar providências preventivas em relação a isso. Isso é um fator preocupante, não é? Porque a questão da violência pode ser, sim, um dos fatores que ensejam essas fugas em massa também. Bom, muito obrigada, procurador, por a sua presença aqui no Repórter São Paulo. Vamos esperar que o governo realmente consiga resolver essa situação na Fundação Casa. É o que se espera. Muito obrigado.